Olá, bom dia. Estamos aqui então, em nome do Instituto Souto Rigotti, falando um pouquinho sobre uma técnica nova. Essa técnica, eu fui a primeira certificada em São José dos Campos e devo essa técnica ao Dr. Nelson Alves, um médico formado em medicina aqui no Brasil, depois se formou em odonto, para entender esses problemas de bruxismo, esse estresse todo que acontece, lógico, a questão fisiológica também do bruxismo, e depois ele fez medicina comportamental, uma mesma formação que eu fiz na linha da psicologia, para entender todos esses processos neurofisiológicos que interferem no dia a dia da nossa vida. Então, eu venho compartilhar com vocês essa técnica pelos resultados que eu tenho tido há mais de 2 anos, trabalhando com jovens, trabalhando com crianças acima de 6 anos de idade, né? Deixar também claro isso, e trabalhando com idosos, porque a gente sabe a carência do idoso, as doenças, as dores que eles sentem com o passar do tempo, muitas vezes a carência afetiva, a angústia. Então essa técnica é uma técnica comprovada cientificamente e muito importante, com resultados muito efetivos, porque nós conseguimos mensurar de fato como que a pessoa está caminhando no processo terapêutico. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Souto Rigotti, sou psicóloga, sou neurocoach, mais algumas formações importantes na área da psicologia e na área também organizacional. É importante sempre enfatizar que essa técnica que nós vamos falar hoje, a neurometria funcional, e que eu gosto também de dar um nome que eu acho que é muito importante, que diz exatamente o que nós trabalhamos, o mapeamento cardiorrespiratório psiconeuroemocional. Por que cardiorrespiratório? Porque nós trabalhamos a coerência cardíaca, a questão respiratória com o seu lado cardíaco, relacionados ao sistema límbico, porque muitas vezes o que gera tensão, o que gera ansiedade, pânico, logicamente são as emoções, né? Essa conturbância, essa confusão toda que dá com os nossos pensamentos relacionados à nossa questão respiratória, e a gente sempre sente no momento de tensão o batimento, né, uma coisa mais forte assim no coração. Então, como que isso tudo se relaciona? A Rose está perguntando aqui com a questão de pânico, com a questão dos adolescentes. A gente vai falar, Rose, essa técnica é muito efetiva. Agora mesmo acabei de tratar de um paciente com problemas de pânico, um rapaz de 17 anos, e também fobia social, gente. Para quem não sabe, fobia social é aquele filho que você tem, aquele jovem na família, que ele tem medo de se relacionar. Porque a questão do relacionamento, ele tem muita questão, geralmente são pessoas mais introvertidas, e ele tem essa questão do ser aceito pelo outro. Será que eu vou ser aceito pelo outro? Será que eu não vou ser? A pessoa está me julgando. Só que eu sempre brinco assim, você está sempre com medo de ser julgado, mas você não julga o outro também? Você também não fala assim, aquele colega é chato, aquela menina não é legal. Então, mas isso chama-se fobia social. E às vezes a pessoa tem tanta fobia social que ela não consegue ir no supermercado, ela não consegue ir no shopping. Então, coisas básicas, triviais, o jovem não consegue. Logicamente, nós estamos falando, a Rose questionou a questão dos jovens, mas todas as pessoas podem ter fobia social, inclusive executivos. E as pessoas vão, com o tempo, muitas vezes não têm noção que é uma fobia social, e com o tempo eles vão falando assim, não, porque eu sou tímido, porque eu sou fechado a si mesmo, eu não gosto de gastar tempo com as pessoas, mas não é. Muitas vezes ele não tem noção da situação que ele vive. Então, qual que é o principal da neurometria funcional? Nós podemos, é uma técnica computadorizada, então são sensores. A gente utiliza esse equipamento aqui, vocês estão vendo que está cheio de fios, né? Então tem fio também para colocar na cabeça, e ele é ligado no computador. Então nós ligamos aqui no computador, só para vocês terem uma noção. Ele saiu agora, olha que danado, né? Então nós ligamos no computador e essa tela aqui nós vamos monitorando e vamos a cada sessão trabalhando com isso.
Quer dizer, melhorando, eu sempre falo que a neurometria funcional, ou esse mapeamento cardiorrespiratório, psicoemocional, ele está relacionado à alta performance emocional. Porque não adianta nada eu ter uma alta performance física, eu praticar exercícios, eu ser uma pessoa que tem uma performance com relacionamento afetivos bons e eu não conseguir de fato me relacionar lidando com as minhas emoções. Então, nós temos aqui também a Márcia Guzmão, se essa técnica pode ser aplicada para pessoas com demência, como que isso se processa, né? Sim, também, Márcia, é interessante que a neurometria funcional, o mapeamento cardiorrespiratório psicoemocional, ele está relacionado a treinamentos do sistema nervoso autônomo, então do nosso cérebro. Então, qual que é o objetivo desse trabalho? Mensurar as reações neuroemocionais e cerebral que ocorrem no corpo, baseados na variabilidade do sistema nervoso autônomo. Bom, mas como que isso funciona? Esses fiozinhos, eles dão choque, isso interfere em alguma coisa, eu tenho que fazer, tem alguma situação, como eu vou fazer exame de sangue, que eu não posso comer 12 horas, alguma coisa assim? Sim, ele tem sim um procedimento. O que é importante? Ele é um equipamento, lógico, na linha funcional, então ele não dá choque, não tem problema, ele é uma técnica não invasiva, então não vai cortar nada, não vai furar nada. Então isso é muito bom, principalmente que hoje nós lidamos com muitos jovens, muitas crianças que têm medo de agulha, que têm medo de coisas que possam cortá-las, que eles criam realmente fobia de situações diversas. Então é interessante que não tem esse tipo de problema, tá? Eu vou mostrar para vocês como ele é interessante assim, gente, porque para vocês verem, olha, é um dos únicos equipamentos, eu sou assim muito estudiosa, eu estou o tempo todo, se vocês perguntarem para mim quantas pós que eu fiz, eu não sei mais, porque eu acho que a grande missão de vida que cada um de nós temos é receber as dádivas de Deus, da gente ter a permissão de estudar, da gente ter a permissão de poder fazer algo pelo outro. Eu sempre falo, servir a Deus através do nosso trabalho. Então eu agradeço muito os meus pais de permitir isso para mim, de dar essa possibilidade dos meus estudos, mas acima de tudo Deus, né? De eu ser um instrumento do seu amor para poder ajudar. E agradeço os meus mestres, Dr. Nelson, tantos mestres aí na minha caminhada profissional, na minha caminhada familiar, porque isso nos ajuda bastante. Então, a gente vai falar que a Thelma também está questionando, né, Thelma? Se melhora o problema de concentração e memória. Sim, Thelma, melhora muito. Por quê? Porque olha o que é interessante, gente, essas perguntas, né, com relação principalmente aos idosos, com relação à concentração, a pessoa começar a perder memória, que a demência também, que em algum momento da vida pode acontecer ou não, e a gente tem sempre um questionamento se isso é hereditário ou não é hereditário, se é o meio. Logicamente, o que é importante? Hoje nós vivemos um mundo com muitos estímulos, nós temos necessidade o tempo todo de estarmos atualizados. Então, a gente, nesse processo dessa avaliação, desse mapeamento, nós conseguimos entender também como que funciona o pulso cerebral. Por isso, Thelma, por isso, Márcia, que ele é muito interessante. E até o adolescente, aí, Rose, que a gente estava falando, por quê? Porque o pulso cerebral dessas pessoas, em geral, é um pulso rápido. O que é isso? A pessoa pensa muito rápido. Ah, doutora, mas isso é ótimo, pensar rápido, eu sou dinâmico. É sim, é muito bom, desde que isso não prejudique a sua performance emocional, desde que não seja um estímulo exagerado que começa a dar um efeito reboque, quer dizer, você acha que você está sendo produtivo e, na verdade, você está deixando de ser produtivo. Então, através desse treino, porque nós primeiro iniciamos com uma avaliação e depois fazemos treinos semanais, com muito menos fios que vocês vão ver, e nós vamos
entendendo como funciona. Por exemplo, a gente começa trabalhando, a gente vai trabalhar o controle de ansiedade, a variabilidade cardíaca, a variabilidade emocional, variabilidade cardiorrespiratória, para entender como isso funciona. Então eu vou mostrar para vocês, só para tirar a curiosidade de pessoas que nunca viram. Como eu falei, essa técnica já está no Brasil em torno de 10 anos, eu trabalho já quase, mais de 2 anos, quase 3 anos trabalhando com isso. Então esses dois sensores são sensores, vou tirar os anéis porque não pode ter nada de metal, não porque dê choque, mas para não enroscar esses fiozinhos, tá? Então esse aqui, ele avalia o nível de ansiedade na ponta aqui, né? Então ele está passando isso para o computador. Aqui nós avaliamos, esse é um sensor que ele tem aqui um pontinho. E esse sensor, olha, é um sensor, tá vendo? Ele é diferente, ele é um sensor cardíaco. Então ele avalia a nossa questão cardíaca. Cris, isso substitui a avaliação do médico, do cardiologista? Não. Ele é uma avaliação funcional, que ele vai nos dar alguns indícios e trabalhar na prevenção de doenças e diagnóstico precoce de algumas enfermidades. Por isso que ele é muito interessante, porque ele começa, a gente entra no nível de prevenção, o que é muito importante, antes que a doença se instale. Se os convênios médicos estivessem ligados, eles investiriam muito nisso, porque diminuiria muito o número de pessoas doentes. As prefeituras também, o governo, deveriam de investir muito nisso, como as empresas, as grandes empresas, nos seus executivos. A gente já tem feito trabalhos com executivos. Por quê? Porque quando você tem uma alta performance emocional, você também tem melhores resultados. Porque não adianta nada você ter pessoas trabalhando, lidando, né, plugadas, e que comecem a dar problema com o tempo. Então vejam que interessante, esse é o cardíaco, esse aqui é o controle de ansiedade e esse aqui é da resposta fisiológica. Depois nós colocamos, gente, agora eu vou ficar como um monstrinho, tá? Então vocês não levem susto, porque a gente fica como um monstro, mas é só para vocês entenderem como que funciona. Nós temos aqui diversos sensores, estão vendo aqui? E esses sensores, então, eu coloco na pessoa, logicamente, né? Já me avaliei, gente, olha, não pareci tão louca assim no exame, tá? E aí, então, olha, esses sensores, então, são todos colocados e eles estão pegando todas as frequências neurofisiológicas, né? Toda essa estimulação e passando para esse computador que eu mostrei para vocês. Já vou tirar para vocês não se assustarem muito comigo. Então, e aí nós vamos colocando, né? Ele vai pegar, a gente começa a fazer uma análise aqui do DLO. O DLO é o primeiro exame que nós fazemos. E esse exame, ele é muito interessante porque ele é o nosso ponto de partida. Ele vai fazer um ponto de partida para que a gente comece a entender como que funciona isso. Só para vocês terem uma ideia, ele vai brigar comigo já, porque eu tirei esse sensor, tá? Então eu vou colocar de novo só para a gente ver se ele consegue pegar, para vocês entenderem como que ele vai funcionando. Ó, ele já reclamou comigo aqui, né? Verifica a conexão do sensor. Mas isso não está colocado certo, então ele já começa a pegar fluxo sanguíneo, começa a pegar o controle de ansiedade, resposta neuroemocional, oxigênio funcional, olha só que interessante, resposta fisiológica, e pega também o sistema simpático e parasimpático. O que é isso? O sistema simpático-parasimpático, ele nos ajuda muito para entender como que nós agimos com as nossas reações, como que nós atuamos no meio, né? Então vamos supor que a pessoa tenha uma situação que ela é muito explosiva. Eu acho que vocês não conhecem ninguém muito explosivo, não é verdade? Só às vezes na casa do outro, o outro é agressivo, o outro é atacado, mas nós não somos. Então muitas vezes a gente procura, aí pela questão psicológica, pelas todas as avaliações que a gente tem, a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa, por que ela não tem controle? É tão simples ter um controle emocional, é tão simples, né? A pessoa tem um equilíbrio. Sejam bem-vindos, tomem uma água também, né? Para a gente continuar aqui.
E aí, e por que que ela não consegue se controlar? Pô, essa pessoa não se toca aqui, as pessoas têm que ser gentis. Mas nós conseguimos, através dessa avaliação, entender que quando o sistema simpático, que são as nossas atitudes, a nossa ação, muitas vezes ele está lá em cima. Então, no gráfico, avaliação nesse gráfico, ele aparece lá em cima. E o sistema parasimpático, que é o que dá o freio, ele não consegue corresponder. Então, o simpático está lá em cima, o parasimpático está aqui embaixo. O parasimpático é o que põe o freio nas nossas atitudes. Ele não consegue equilibrar. Quando eles não conseguem equilibrar, porque o nível de ansiedade é muito alto, de estresse, ou a pessoa tem uma exaustão da suprarrenal, o que acontece? Ele se torna um indivíduo bravo, nervoso, então com tudo ele explode, e muitas vezes ele explode não apenas com o outro, mas ele explode com ele. Então ele começa a somatizar doenças, ele começa a ter alergias no seu corpo, começa a desenvolver processos, problemas respiratórios, ele começa a imaginar mesmo que ele está com problemas de coração. Então é muito interessante. E até assim, falando uma coisa, pegando a deixa que a Rose fez a pergunta, com a questão da fobia social, com a questão do jovem de enfrentar situações. Por exemplo, esses dias eu tive esse jovem com 17 anos que ele não conseguia ir nas festas, ir no shopping, coisas normais do dia a dia, e até de praticar exercícios físicos, porque ele falava assim, Cris, eu não posso fazer exercício porque meu coração parece que ele vai sair para fora, parece que vai explodir tudo, eu não consigo mais fazer nenhum tipo de prática. E nós começamos então a trabalhar com essa técnica juntamente com a terapia cognitiva comportamental e com a hipnose, para que entendêssemos qual que era o processo que estava acontecendo com ele. E ele entendesse, por exemplo, que o fato dele ter pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, isso acabava logicamente interferindo na performance emocional. Então, aí o que é interessante, eu vou explicar agora para vocês qual que é o procedimento que nós fazemos. Então, o primeiro procedimento que nós fazemos é o exame do DLO. O exame do DLO, ele é um exame que nós avaliamos a pessoa deitada, depois quando ela levanta, fazendo uma respiração profunda, e ainda de pé, numa respiração normal. Porque nós entendemos, o objetivo é entender como que ela funciona deitada, numa pressão, numa respiração mais forçada, e no dia a dia dela. E de acordo com esse resultado, então nós vemos aqui o controle de ansiedade, o cardiofuncional, o sistema nervoso simpático e parasimpático, o oxigênio funcional e a hemodinâmica. Nesse exame, ele é tão interessante, gente, que eu tive uma paciente que uma vez veio fazer esse exame por curiosidade mesmo, e aí deu um problema digestivo severo. Em geral, assim, praticamente 90% das pessoas, eu digo até 95% que dá problema digestivo severo, a gente acaba encaminhando para o gastro. Então eu já pedi para o gastro pedir uma avaliação, uma endoscopia. E nessa endoscopia o resultado foi uma gastrite nervosa que acabou, na verdade era uma úlcera nervosa, não era nem uma gastrite, devia ver tão sério, então já estava com uma ferida mesmo. Como foi uma avaliação precoce, quer dizer, a gente teve uma orientação através dessa técnica, o gastro conseguiu diagnosticar através desse exame, foi feito um tratamento. Então, um tratamento que, muito importante, que preveniu amanhã um câncer no estômago, alguma coisa assim. Então, para vocês verem como é uma técnica muito efetiva e não evasiva. Então, a gente vai fechando o processo. Um outro exemplo muito interessante, e que também vai de acordo aí com as perguntas que foram feitas pela Thelma, pela Rose e pela Márcia, com relação ao sistema nervoso autônomo. Nós tivemos uma pessoa também que
Estou vendo aqui uma pergunta da Luciana, né, Luciana? O grau de comprometimento, podemos avaliar o grau de comprometimento da nossa saúde? Exatamente, Cris. Cris não, Luciana, bom dia. O interessante dessa técnica é que ele avalia exatamente como está a sua saúde. Logicamente, pega todos os pontos da sua saúde? Não. Tem muitas técnicas e tem exames específicos, mas ele começa a nos dar um norte de como está essa saúde da pessoa. Só para vocês verem uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu tive uma queixa de um adolescente que ele já havia feito uma cirurgia de obstrução ele fazia muito xixi, ele não conseguia reter, então ele teve que fazer uma cirurgia na uretra porque ele nasceu com um probleminha mesmo. Então ele não conseguia soltar todo o xixi necessário, importante aí que tinha que soltar. E quando chegava à noite ele fazia xixi na cama, porque não conseguia ter esse autocontrole. E fez a cirurgia quando tinha 10 anos de idade, passou, quando tinha 20, ele começou de novo com esse problema, lógico, sem ter noção que era esse problema. Na verdade, ele começou a levantar muito durante a noite para fazer xixi. Imagina se levantar 5, 6 vezes. Então, e ele estava com problema de concentração, estudando, não conseguia se concentrar, não conseguia ter uma disciplina, e ele estava muito nervoso, ele estava se achando muito agitado com isso. Quando ele veio para mim, deu realmente, nesse primeiro exame, deu hiperatividade, deu um alto nível de angústia, deu também o sistema parasimpático desequilibrado do sistema simpático, então ele estava gerando uma reação interna negativa, então ele ficava irritado com ele mesmo, e ele não conseguiu fazer a avaliação respiratória. A avaliação respiratória é num terceiro momento que a gente coloca essa máscara. Então ele não conseguiu, ele não conseguiu fazer essa avaliação. Aí, pelo todos os históricos, o conhecimento clínico que a gente vai adquirindo, eu falei, bom, então acho que não é problema do urologista. Eu acho que primeiro eu vou encaminhá-lo para o otorrino e pedir já uma tomografia, para ele pedir uma tomografia dos seios paranasais, né? Para entender esse processo todo da respiração dele, para ver como isso está funcionando, para ver se tem alguma obstrução. Porque por experiência nós sabemos também que 80% da população, os médicos me corrigem se eu estiver errado, tem algum desvio de septo, mas o desvio de septo que realmente tem que ser tratado e operado é quando começa a criar problemas na vida da pessoa, que era esse caso. E quando foi feito então essa avaliação, essa tomografia, a conclusão foi que existia assim, um desvio de septo aqui no nariz, aqui, essa área aqui estava obstruída e esse lado do nariz, o lado direito, praticamente era totalmente obstruído, totalmente fechado. Então, provavelmente, desde neném, ele não conseguia respirar. E eu fiz uma anamnese com a mãe, e a mãe falou que sempre ele dormia de boca aberta, que tinha já procurado diversos otorrinos durante a fase toda infantil, e sempre davam um tratamento para rinite, mas nunca tinham feito realmente uma tomografia. Nunca tinham levantado a suspeita dele ter esse problema de desvio de septo, inclusive que ele tinha feito 3 anos de fono, né? E a fono também não orientou a pedir essa tomografia, então ele fez 3 anos de fono e que talvez se tivesse resolvido esse problema de septo teria encurtado bastante esse período. Bom, só para a gente concluir, foi feita essa cirurgia de desvio de septo, ele voltou da cirurgia me dizendo que ele já conseguia respirar, que ele não tinha noção que era respirar com os 2 lados do nariz, né? A gente acha que é uma coisa tão básica, mas para quem tem problema realmente é uma coisa, é como se fosse um milagre acontecer isso, é uma coisa muito boa, é outra qualidade de vida. E nós fizemos a avaliação depois de 1 ano, novamente, ele passou por essa avaliação, então toda aquela questão da angústia, da hiperatividade, ele falou que realmente diminuiu muito essa questão de ir ao banheiro à noite, porque, na verdade, ele estava indo ao banheiro à noite porque ele acordava sufocado porque não respirava direito, ficava de boca aberta, a boca fica seca, e ele acabava acordando, tomava água, fazia xixi, então ficava um ciclo que dava N interpretações. Então, para vocês verem como isso é complexo,
como essa questão respiratória interfere também nessa questão da hiperatividade, da angústia, da questão de memória. Bom, então para vocês, a gente continuar, lógico que tem muita coisa para a gente falar sobre esse mapeamento cardiorrespiratório psicoemocional, tem muita coisa boa, mas eu só quero introduzir vocês hoje nesse conceito, que o nosso objetivo nesse programa é estimular uma ressonância neural. Então, é como se a gente estimulasse as nossas células a abrir novas conexões, os neurônios fazerem novas sinapses. Bom, para vocês verem como isso é interessante, nós fazemos então esse primeiro momento dessa avaliação e passamos para um segundo momento que a gente fala que é o POC, que é a gente avaliar qual que é o pulso predominante da pessoa. A gente vai estimular as regiões do cérebro, avaliar o foco e a atenção, mais a questão emocional. Sabe aquela coisa quando você fala assim, eu só falo a verdade, eu não minto nunca? Gente, isso aqui é fantástico, porque você pode mentir para quem você quiser, até para você, mas para mim você não mente. Por quê? Porque ele vai mostrar as diferentes áreas do teu cérebro. Então vamos supor, quando você fala assim para mim, eu não sou uma pessoa agressiva, eu não sou irritada, eu tenho muito controle, eu não brigo com ninguém, ele vai mostrar nessa avaliação, que são 18 perguntas cognitivas, qual a área do seu cérebro está funcionando, o lobo frontal, o frontal direito, esquerdo, occipital. Então ele vai mostrando, dentre as funções que cada área do cérebro tem, o que isso interfere em termos de pensamentos. Por exemplo, uma vez eu tive um amigo que levou um tiro na cabeça e perdeu uma área, a massa cefálica de uma área, em que ele perdeu todas as reações emocionais. Então, ele não conseguia expressar alegria, tristeza, nada disso. Por quê? Porque aquela área foi afetada. Então, isso já é provado cientificamente que existe essa interferência. E quando nós avaliamos o pulso cerebral da pessoa, então nós conseguimos entender se esses pensamentos que às vezes a pessoa tem de mania de perseguição, de dificuldade de concentração, de problemas sexuais, se isso realmente é uma coisa que é uma verdade, que ela não está inventando, que é uma coisa que está, de alguma forma interferindo, porque está no sistema nervoso autônomo, ou se é verdade ou não. Porque ele vai nos dar um gráfico no final, que ele vai nos falar como se a pessoa está até 50%, até 49%, essa pessoa está em desequilíbrio. Realmente ele está, vamos dizer, entre aspas, com aquela patologia ou com aquele problema emocional. Ou problema emocional, ou dificuldade de concentração, seja o que for. Acima de 50% ele está em equilíbrio. Então, tanto na área de foco, quanto na área emocional. E isso é uma grande deixa para darmos prosseguimento ao tratamento. Tanto é que quando a pessoa termina o tratamento, vai receber alta, eu faço essa avaliação de novo, até para ver como que estão esses pensamentos, como que está essa performance emocional dela perante a vida. Porque no fundo, gente, o que nós queremos é ser feliz, não é isso? Então, o quanto nós conseguimos cuidar disso e cuidar da gente, melhor. Bom, aí nós avaliamos também esse pulso cerebral ainda dentro desse protocolo. Esse pulso cerebral, imagina uma pessoa com 22 Hz. 22 Hz é muita coisa, é aquela pessoa plugada o tempo todo. Então, a tendência que nós temos, logicamente, eu avalio junto com outros testes de avaliação psicológica, nós entendemos que, por exemplo, as pessoas que têm um pulso cerebral acelerado, então a cabeça dela está funcionando a mil. É uma questão de compulsão, então ela tem uma tendência a ter compulsão de fazer mais coisas, pode ser uma compulsão de comida, pode ser uma compulsão sexual, pode ser uma compulsão por uso de drogas, por uso de álcool. Então, isso está ligado às vias dopaminérgicas do cérebro, que são vias que estimulam o prazer. Logicamente, o que eu tenho tido de conclusão por todos esses trabalhos da linha da psicologia, de observação, de estudos, de acompanhamentos,
é que quando a pessoa tem um nível alto de compulsão, ela também tem um pulso cerebral acelerado. E, logicamente, as pessoas que têm pânico também estão nessa linha do pulso acelerado, porque o pensamento é tão rápido, tão acelerado, gente, que ela não se dá conta de tudo isso. Então, muitas vezes, a pessoa se acha dinâmica, ela se acha produtiva, quando hoje nós entendemos que isso tudo faz com que ela deixe de ser produtiva, porque você é produtivo e você consegue resultados positivos na sua vida quando você consegue ter variabilidade emocional, quando você consegue ter equilíbrio em todas as áreas. Bom, gente, eu espero que eu esteja conseguindo transmitir para vocês, porque, olha, é muita coisa interessante. Quando a gente começa a falar, né, para mim é uma grande paixão falar sempre do tratamento com relação às pessoas. A Carmen está perguntando aqui que depois da morte do meu filho passou a não ter mais sentimentos, né, ela começou a ter problemas. Olha, Carmen, logicamente você deve, não sei quanto tempo que você teve essa situação do seu filho, mas é muito natural quando a gente tem um luto, quando a gente tem uma perda, que algumas pessoas, elas é como se ficassem anestesiadas, ficassem presas àquela situação, ou houvesse uma dissociação. É como se você saísse daquele processo, como se você tivesse uma negação interna, e aí a forma da autoproteção, que nós também temos uma autoproteção, é você não se permitir, ou de alguma forma o seu inconsciente não está permitindo que você tenha sentimentos da forma talvez como você tinha antigamente. Eu não estou conseguindo ler o restante aqui, não está aparecendo, né, o restante da pergunta, mas depois a gente pode até aprofundar um pouquinho. Por quê? Porque na verdade a questão do luto é uma questão também de um condicionamento, do entendimento desse processo de uma morte, porque, gente, o luto não é só apenas, e é muito importante esse posicionamento da Carmen, o luto não é apenas por uma questão da perda de um ente querido. Nós vivemos a morte em muitos momentos da nossa vida. É a perda de um emprego, a perda de um namorado, a perda de um amigo que você considerava, que você tinha 20, 30 anos de amizade, aquela pessoa começa a te isolar. Então, esses são processos de morte. E muitas vezes nós começamos a entrar num processo de autonegação também. Se ele não me responde, se ele não curte mais o meu Face, esse meu amigo, eu também vou ignorá-lo. Também é um processo de autoproteção. Mas, logicamente, que o processo de luto é um processo que a gente tem que dar uma atenção especial. E a neurometria, ela também, essas técnicas, junto com a hipnose e junto com a terapia cognitiva, comportamental, ela nos ajuda a ter um resultado muito, muito positivo, porque a pessoa tem que ter um entendimento, seja o tipo de morte que for, o tipo de luto, ter um entendimento da mudança de estrutura na tua vida. Então, é uma reaprendizagem, a gente reaprender a viver de uma outra forma e a entender esse processo de uma outra forma, e até essa perda, porque nós temos tantas perdas na nossa vida e constantemente que muitas vezes nós não percebemos. Gente, vamos pensar nas perdas mesmo de visão. Hoje, eu nunca pensei que eu fosse ter problemas de visão, e a gente começa a ter problemas de visão com o tempo, outras pessoas não. A gente começa a ter problemas para se deslocar, então você vê um jovem correndo, você fala assim, aquele lá pode se deslocar, pode cair, vai dar tudo certo. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Mas eu tenho 50 anos e eu não consigo mais fazer isso? Lógico, porque nós estamos tendo perdas também de todo o nosso sistema, e que bom, do nosso sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, do sistema motor, linfático. Então, tudo vai alterando na vida da gente. O mais importante é a gente entender que nós podemos sempre buscar ter qualidade de vida em todos esses processos. Bom, e agora o interessante é que depois nós vamos
indo, né, no terceiro momento desse nosso processo. A gente falou um pouquinho do DLO, que é a gente avalia a resposta fisiológica, toda da pessoa, sistema simpático parasimpático. O segundo momento de avaliação é a análise do pulso predominante, que são essas 18 perguntas, e que a gente vê como que funciona esse pulso da pessoa, se é acelerado ou não. O objetivo da gente ter esse diagnóstico também, ver que ela é realmente acelerada e que nós colocamos então, ela já faz um tratamento para diminuir esse pulso cerebral, para chegar lá em 3, 4, 5 Hz. Quando chega em 5 Hz, 3 Hz, a gente não tem exatamente até onde a pessoa pode abaixar numa sessão, é quando ela está no momento produtivo dela, que ela tem um nível de concentração melhor, que essa ansiedade está mais elaborada, está mais cuidada. Então ela consegue enxergar até a questão dos pensamentos, das dificuldades que ela tem de uma forma muito mais positiva. É fantástico, gente. Eu já tive uma pessoa de idade que ela tinha um pensamento de morte o tempo todo, ela tinha 80 e poucos anos, ela agora tem quase 90, mas é uma pessoa que eu gosto, que eu cuido muito, adoro cuidar de pessoas de idade, e assim foi muito interessante, porque ela só chorava, eu trouxe ela aqui no consultório e falei assim, vamos tratar agora de você. E quando eu fiz essa primeira avaliação de entender todo esse processo dela, da parte fisiológica, hemodinâmica do sangue, tudo, o pulso cerebral dela também era muito acelerado, então imagina essa compulsão, vou morrer, lógico que todo mundo vai, mas isso não estava deixando ela dormir, não estava deixando ela comer, isso estava impactando. Então ela ficou 20 minutos nesse tratamento para diminuir esse pulso cerebral e foi incrível que ela não teve mais esses pensamentos de morte. Lógico que eu não gosto de falar isso que numa sessão resolveu, senão todo mundo vai achar que eu sou santa milagreira, e não tem nada disso, gente. Isso é técnica. Mas tem pessoas que respondem melhor a uma técnica e pessoas que respondem não de uma forma tão rápida, né? Então é muito de cada pessoa. Bom, depois que nós passamos dessa segunda sessão, então nós vamos, desse segundo momento que nós fazemos na primeira sessão, que ela é tratada também, nós vamos para a avaliação da fisiologia do sono indutiva. Por quê? Essa fisiologia é feita com esse equipamento, aí a gente faz, e mais essa aqui, ó, da parte da cardiológico, né? Então, vai avaliar o seu sistema cardiológico e mais o respiratório, e isso alinhado aos pensamentos, sistema límbico. E então nós fazemos 5 tempos a pessoa respirando, inspira contando 4, solta contando 5. Então ela vai soltando o ar na respiração abdominal mais lentamente do que quando ela inspira. E quando chega no 5º tempo, ela vai inspirar contando 6 e soltar o ar contando 12. Quer dizer, é muito lento. Mas por quê? Para a gente entender qual a capacidade cardiorrespiratória dela, alinhada aos pensamentos, ao sistema límbico, e o quanto que isso interfere no dia a dia, o quanto que isso gera ansiedade, o quanto que ela não consegue ter controle da respiração automaticamente da parte cardiológica e que impacta no dia dela, através até das compulsões mesmo, principalmente da alimentação e do uso de drogas. Então, depois dessa avaliação, que são 5 tempos, ele vai gerar um indutor de onda cerebral. Então, o que é isso? Na verdade, não é exatamente o indutor que a gente vai gerar das outras vezes, mas ele vai gerar um indutor da fisiologia do sono. Olha, sabe aquela coisa de tarefinha? Se a gente não dá uma tarefinha, ninguém se sente feliz, né? Se você for ao médico, o médico não receitar, não prescrever uma medicação, você fala assim, esse médico aí não serve para nada. Ele, imagina, tudo é problema emocional, esse médico aí não quer saber de trabalhar, não é isso? Então o ser humano gosta de um reforço. Então, é muito legal porque essa linha nos permite dar uma tarefa, embora na terapia cognitiva comportamental o nosso paciente ele sai sempre com algumas tarefas para fazer durante a semana, essa é bem prática, ele leva no pendrive, ou a gente passa para o celular dele e ele vai escutar em casa todos os dias 7 minutos e meio, por até 3 meses. Por que até 3 meses? A fisiologia dele
o sistema nervoso autônomo, ele vai tendo uma mudança, né? Que bom, uma mudança efetiva, positiva. Então, ele vai escutar todos os dias, mas fazendo a respiração. Então, inspirando, né? Eu vou ficar aqui de pé, ó. Inspirando, né? Deixando a respiração chegar até o umbigo aqui e enchendo a barriga e soltando o ar. Inspirando, vamos contando em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e soltando o ar, contando em 12, né? Soltando, ok? E então ele vai acompanhando. Cris, mas se levar isso para casa, o meu filho pode escutar? Não, ele não pode escutar, porque isso foi feito para a pessoa específica, dentro da fisiologia das dificuldades ou facilidades que ela tem. Então ela leva para casa e faz todos os dias 7 minutos e meio. A gente tem tido resultados surpreendentes com pessoas com distúrbios de sono, com pânico, com problemas para fazer provas. Meus pacientes que vão fazer prova, eu falo assim, use todos os dias. E no momento, antes de fazer a prova, na hora que a mãe está levando, põe no celular, vai escutando e vai fazendo essa respiração, porque você acaba tendo mais controle das suas emoções. Bom, gente, é fantástico, né? Não é o fantástico da Globo, mas é o fantástico, sim, da vida, que nos permite a gente ter N possibilidades de ter uma melhor saúde emocional, alta performance emocional. E, novamente, eu sou grata a esse universo porque nos possibilita tudo isso. E sou muito grata a você também que está assistindo, que está se permitindo esse tempo de parar um pouco e pensar o que você pode fazer melhor por você. E entender que sempre existe uma esperança, que às vezes as pessoas chegam para mim e falam, doutora, eu já fui em tudo, eu já tomei tanta medicação e não resolve o meu problema de depressão, eu não sei mais o que eu faço. Então, a gente fica muito feliz quando vê as pessoas terem, que elas têm realmente resultados surpreendentes com gráficos, porque isso nos permite que a gente tenha gráficos, que a gente tenha laudo, que a gente possa comparar resultados e a pessoa ver ao longo dos atendimentos a mudança da performance. Então, seja para pessoas que tenham problemas de demência, né, início de demência, sejam para pessoas hiperativas, para pessoas compulsivas, para alto nível de ansiedade, para fobias, para atletas que querem buscar uma alta performance, alta performance nos esportes, e para os executivos que são cobrados de muitos resultados o tempo todo e acabam ficando com uma série de problemas, somatizando uma série de problemas. Então, bom, só para a gente assim, não estender demais, a gente volta em outro momento. Finalizando, a gente também dá uma orientação da questão da alimentação. Então, se a pessoa tem um diagnóstico de ansiedade, que alimentos que interferem na ansiedade? Então, açúcar é um acelerador. Não adianta, se você tem alto nível de ansiedade, teimar em comer açúcar, principalmente à noite, que depois a gente vai falar um pouquinho do que o açúcar interfere na nossa saúde, na produção da melatonina. Em outro momento a gente vai falar sobre isso. Então, a questão dos agrotóxicos, o que isso interfere também nas suprarrenais, quando a pessoa, nesse exame, ele dá exaustão da suprarrenal. Gente, é muito legal. E depois de toda essa avaliação que leva 2 horas praticamente, nós trabalhamos os protocolos específicos com menos tempo, aí é 50 minutos mesmo, né? Aliados à hipnose ou terapia cognitiva. Então a gente vai trabalhar aqui, olha, análise cardiorrespiratória funcional, controle da ansiedade visual, controle da ansiedade sonoro, variabilidade emocional. Então, quantos nossos pensamentos interferem, o quanto eu saio de uma situação difícil e vou para uma situação calma rapidamente, que eu consigo ter esse controle. A variabilidade cardíaca, principalmente para os idosos, porque eles vão perdendo essa variabilidade cardíaca. A análise da resposta fisiológica, o relaxamento muscular progressivo. Gente, isso aqui é fantástico, a gente vai depois falar só sobre isso. Isso aqui é um equipamento que também é colocado nos braços, nas pernas e na cabeça. E ele é muito bom para quem tem ATM, quem tem bruxismo. A gente trabalha com manobras aqui no sistema, cuidando do sistema simpático e parasimpático.
diminuindo esse nível de ansiedade, porque tem gente com bruxismo que chega a quebrar os dentes, não é? Então a gente também tem essa técnica que ajuda muito. A amplitude e frequência respiratória e a coerência cardíaca. Então os resultados, assim, melhora o sono vigília, tratamento de depressão, obesidade, déficit de atenção, hiperatividade, regulador hormonal, a parte cardiovascular. Então ele é fantástico, realmente eu fico assim encantada com essa técnica. E agradeço. Para a gente finalizar, para não estender demais, estou à disposição, podem conversar comigo, me chamar em inbox, se quiser marcar um momento para vir conhecer aqui o nosso espaço e também essa técnica que pode ajudar muitas pessoas. Sempre, eu acho que o importante é assim, tenham sempre esperança, sempre existe solução para qualquer situação na nossa vida, para qualquer desafio da nossa vida. Mas, acima de tudo, eu faço sempre um apelo. Levante todos os dias, olhe no espelho, olhe para você, agradeça a Deus de você poder acordar mais um dia, de buscar cumprir a sua missão. E olhe para Deus e agradeça o corpo que você tem, o seu sorriso, a sua família, os seus antepassados. Agradeça o seu futuro antes que ele aconteça, porque o seu futuro já é esse momento seguinte que estamos falando. E acima de tudo, olhe para o espelho e fale assim para você: eu me amo, eu me amo, eu me amo. Porque quando você se ama, você pode amar as pessoas e cuidar das pessoas à sua volta. Bom, muito obrigada mais uma vez e muitas bênçãos para você na sua vida e até o próximo encontro, semana que vem, que vamos falar um pouquinho sobre metas e objetivos 2017. Grande beijo no coração. Tchau!